Durante a audiência pública sobre as prisões ilegais do 8 de janeiro, na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, foram ouvidos advogados que atuam na defesa das pessoas presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, além de familiares e parlamentares. A advogada Carolina Zanchi falou brevemente por já se aproximar o fim da sessão e alertou os cidadãos e principalmente os parlamentares sobre os riscos de se permitir a continuidade dos abusos jurídicos que estão sendo observados nas prisões políticas. A advogada explicou que precedentes vêm sendo cada vez mais utilizados para basear decisões jurídicas e questionou: já pararam para pensar que tudo o que está acontecendo pode acontecer novamente? Ela perguntou: até quando a gente vai ficar inerte? A advogada chorou ao ler uma postagem de um de seus assistidos que terminava dizendo: envie para um amigo patriota. Somos milhões torcendo e esperando por um Brasil melhor. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, inclusive idosos, crianças e incapazes, sem individualização de condutas nem respeito ao devido processo legal. Centenas permanecem presas após 7 meses e milhares sofrem restrições às suas liberdades e seus patrimônios sem possibilidade de defesa. Empresas envolvidas em escândalos bilionários de corrupção foram alvo de diversas medidas judiciais em processos após a apresentação de provas e seguindo o devido processo legal. Não há notícia de que empresas, mesmo com as provas, tenham sofrido medidas cautelares de apreensão de todos os seus equipamentos ou de toda a sua receita. Esse tipo de medida, entretanto, é comum em inquéritos conduzidos nas cortes superiores contra conservadores e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesses inquéritos, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilo de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa, multas estratosféricas, confiscos de propriedade, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A medida se soma a outras já tomadas contra o canal Folha Política, como a apreensão de todos os equipamentos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista!
Doutora Carolina Zanck, por gentileza. Boa tarde, eu vou ser breve. Na próxima audiência eu tento terminar o que eu tenho que falar. Eu sou advogada, tenho pós-graduação em Criminologia e Direito Penal pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu moro no interior de São Paulo. Eu venho voluntária, é bom citar isso. Eu agradeço a Asfav e todos os advogados. Eu fiz uma família aqui. Eu vou falar sobre os precedentes de tudo que está acontecendo. Para quem não sabe, precedente é decisão judicial tomada em um caso concreto, que pode servir como exemplo para outros julgamentos similares, ou seja, são considerados fontes do direito, na qual a decisão judicial prolatada em um caso concreto produz norma jurídica de efeitos vinculantes para processos futuros. Você, brasileiro, e parlamentares, advogados, já pararam para pensar tudo o que está ocorrendo pode acontecer novamente? Até quando a gente vai ficar inerte? Então eu vou fazer... Eu recebi aqui uma postagem de uma assistida. Antes de fazer, eu sou advogada voluntária de um assistido do Rio Grande do Sul. Ele era empresário, ele perdeu tudo. E aí a Gabriela pediu para eu ajudar. E eu não estou cobrando nada. Então eu só vou terminar esse texto. Parabéns por se posicionar, por todas as suas postagens, por ter se dedicado a um Brasil melhor, por ser uma pessoa de bem. Que Deus coloque seus anjos ao redor de você e lhe envie de todo o mal e te guarde do inimigo em nome de Jesus. Envie para um amigo patriota. Somos milhões torcendo e acreditando em um país melhor. Deus salve o Brasil. Obrigada. Obrigada, doutora Carolina Zanck. O seu sentimento é o nosso sentimento aqui. Parabéns pela honestidade que a senhora e todos aqueles que aqui falaram apresentaram à população brasileira através dessa audiência pública. Presidente. Pois não. Obrigado, doutora Valquíria. Deputada Bia Kicis. Isso, eu gostaria de falar agora. Presidente, em primeiro lugar, eu quero me solidarizar aqui, empenhar a minha solidariedade a esses familiares, a esses advogados, a essas pessoas bravas e incansáveis. Em seu nome, doutora Gabriela, eu cumprimento todos os familiares. E dizer que a gente vive um momento de profunda angústia, não é? Nós, parlamentares, o povo brasileiro em geral, não é? Pelo menos o povo que a gente chama o povo de bem, o povo que não concorda com o que está acontecendo. E é chocante para a gente ver quantas pessoas fazem graça, quantas pessoas, deputados, caçoam ainda da situação sem levar em conta que o que está sendo desrespeitado são garantias, princípios fundamentais previstas na Constituição. E quando você abre mão de alguma dessas garantias, quando você apoia que o Estado seja um Estado opressor dessa maneira, para cima de uns que você considera que são seus adversários políticos, na verdade você está abrindo a porteira para que cada brasileiro aqui seja desrespeitado e tenha suas garantias fundamentais violadas. Então, eu, até falando como advogada que sou, eu fico muito impressionada como hoje em dia o ordenamento jurídico não vale mais nada. Advogados, pessoas que conhecem as leis, acharem que está tudo bem, que é normal e que o Supremo é que está protegendo a democracia. E agora falando como parlamentar, vendo que nós parlamentares, que essa casa vem sendo desrespeitada há muito tempo. Na minha legislatura passada, como membro da CCJ, antes até de ser presidente da CCJ,
nós apresentamos projetos de lei para criminalizar esse ativismo judicial, que está chegando hoje, assim, no topo daquilo que a gente pode imaginar que pode acontecer, porque hoje não se respeita mais nenhuma garantia, a não ser que você seja bandido. Aí está tudo certo. Se você for bandido, você tem as suas garantias, os direitos humanos, como acho que foi o sargento Faú que falou aqui, questionou a Gabriela, se vocês têm sido procurados pela turma dos direitos humanos, e certamente não. Quando aconteceu, né, no dia 9, né, a prisão, quer dizer, no dia 9, os seus familiares, as pessoas foram levadas para a Polícia Federal. Eu estive lá com mais uns 5 deputados. Nós ficamos por 6 horas aguardando uma permissão para que a gente pudesse estar lá no pátio com eles. E essa permissão nos foi negada, nós sendo deputados. Disseram que não, que tinha uma ordem superior, que a gente não poderia ter contato. Disseram primeiro que era para a nossa segurança, porque aquelas pessoas eram muito perigosas, podiam ser terroristas terríveis, e que então eles não podiam garantir a nossa segurança. Como nós insistimos em ficar lá, em ter acesso, e aí a gente ficou sabendo que havia uma ordem superior para que a gente não entrasse. Então nós fomos à casa do presidente Lira no dia seguinte, para pedir que fosse criada uma comissão externa aqui da casa, para que a gente pudesse acompanhar as pessoas que estavam detidas. Isso também não foi feito. Depois, eu entrei com um pedido junto com o senador Isalci, né, para que a gente pudesse visitar os presos. Por quê? Eu tinha uma visita marcada para Papuda e para as mulheres na colmeia. Na véspera da minha visita, veio uma ordem do ministro Alexandre para que todas as visitas fossem autorizadas por ele, inclusive as dos parlamentares. Então, demorou mais de um mês para eu conseguir a autorização, e eu só consegui ir até a Papuda, porque a visita à colmeia não foi autorizada, somente a Papuda. E eu fiz novamente esse pedido para visitar as mulheres que estão na colmeia, e até hoje eu não recebi autorização. Então, isso é muito duro para a gente, porque nós sabemos que, por mais que tenham pessoas que tenham praticado atos de vandalismo, isso está longe de ser terrorismo. O sargento Faú sabe disso, falou aqui. Eu sei também, acompanhei quando foi votada a lei antiterror, e o PT não deixou que colocasse os movimentos sociais na lei, porque dizia, vocês querem criminalizar o MST, os movimentos sociais. Então a lei, ela retirou qualquer possibilidade da motivação política ser considerada como base para a tipificação do terrorismo. Então você só tem outras motivações. A política está fora. Mas aqui, quando eles sobem na tribuna, eles chamam de terroristas, eles chamam de golpistas, pessoas que só estavam lutando por um Brasil decente, pela liberdade, pela transparência, e que não queriam de jeito nenhum, né, que um descondenado, uma pessoa que foi condenada por corrupção, voltasse para a cadeira do Planalto. Mas isso é o direito de manifestação previsto na Constituição. O cidadão, ele pode protestar contra o que ele quiser, ele é livre, desde que seja uma manifestação pacífica. E a gente sabe que esses homens e mulheres que estão presos são pessoas pacíficas. E pode ser que muitos tenham até, naquela confusão do dia 8, praticado atos de vandalismo, que respondam então pelos atos de vandalismo. Mas ato de vandalismo não dá cadeia. Ato de vandalismo não admite esse regime que está sendo imposto a eles. Aliás, nada permite, porque o que está sendo desrespeitado é o devido processo legal, as garantias processuais penais rasgadas. E as pessoas estão sofrendo, estão correndo risco, né, realmente risco de morte, com doenças. E a gente viu crianças que ficaram detidas, né, passando fome, passando sede e passando terror, como filhos de pessoas que estão presas até hoje, né, com depressão. Tantas histórias terríveis. A gente tem aí o coronel Naime, que está preso até hoje também, e a gente tem ouvido o clamor
da esposa dele, com um filho com problema, doente. Então, o nosso papel aqui, embora a gente tenha dito, olha, a gente está fazendo o que a gente pode, infelizmente a gente não tem o poder que o Senado tem, né, de colocar, presidente, né, colocar um limite na ação do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos lutando e pressionando para que essa casa tome atitudes. Por exemplo, nós temos projetos para tirar, né, diminuir, reduzir o poder do Supremo Tribunal Federal para que seja uma corte constitucional. Mas temos que tirar a competência processual penal, né, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Porque enquanto você tem senadores que fiscalizam os ministros, mas estão também sob o julgo desses ministros que podem fazer investigação, e como tem feito, né, usado do processo penal, da investigação penal, muitas vezes, para chantagear, né? Então, o sistema de freios e contrapesos não vai funcionar. Deputada Adriana, junto comigo, nós somos grandes lutadores aqui para acabar com o chamado foro privilegiado. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai conseguir fazer todas essas mudanças também. Mas nós estamos aqui todos os dias lutando para que vocês e os seus representados, dos advogados, seus familiares, possam ir para casa. Porque essas audiências de custódia, eu tive informações de juízes que participaram. Foi uma fajotice. O juiz não tinha o poder de decidir nada. Ele fazia aquela audiência pro forma apenas, porque ele não podia decidir mandar ninguém para casa. E esse não é o objetivo da audiência de custódia, não é? Então, eu quero que vocês... eu peço a vocês que fiquem firmes. A gente sabe que está difícil, é difícil não se emocionar, mas nós vamos continuar lutando. E nós estamos também levando para fora do Brasil esses fatos que estão acontecendo. É muito importante, porque aqui dentro, muitas vezes, as nossas possibilidades acabam ficando limitadas. Mas nós estamos levando a conhecimento, né, de parlamentares, da imprensa, da mídia fora do Brasil, de instituições, como foi levado. O deputado Marcel esteve lá junto com o senador Girão. Eu assinei, tantos de nós aqui assinamos aquela representação para a ONU, dando conhecimento do que está acontecendo aqui. E vamos continuar fazendo isso aos 4 cantos, porque nós não podemos parar. A gente não pode permitir de jeito nenhum que essas violações continuem. Por mais que muitas vezes a gente se veja sem meios de ação, nós precisamos buscar outros meios de ação para que a gente possa conseguir, de alguma forma, né, salvar o Brasil desse, aí sim, verdadeiro que está acontecendo contra os patriotas, porque somos acusados, né, de violarmos, né, de ameaçarmos a democracia. A gente vê aí o ministro Flávio Dino desrespeitando uma ordem da CPMI, que pediu que ele mostrasse as imagens. Ele disse, não vou mostrar. Eles não se submetem. Essas pessoas que chamam os patriotas, deputado Paulo Fernando, de golpistas, não se submetem às leis. Acham que estão acima da lei e da Constituição. Então, nós temos que continuar lutando, deputado Sanders, com todas as nossas forças, todos os dias, para que a gente consiga resgatar o império da lei nesse país que hoje não existe. Muito obrigada. Obrigado, deputado.